Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos então para a lição de hoje. Nós vamos retomar, lembra essa sequência didática de pontuação que fica na página 125 do nosso Ler e Escrever? Nós vamos retomá-la. Nós estávamos estudando que todo texto tem uma pontuação. E que a pontuação, ela não está ali só de enfeite, ela tem funções dentro do texto. Porque se eu não tiver a pontuação, eu não consigo compreender meu texto de forma clara. Então a pontuação ela serve para isso, ela ajuda na compreensão do texto. Porque se eu tenho um travessão, eu sei que o personagem vai falar. Se eu tenho interrogação, eu sei que é uma pergunta, né? Se eu tenho ponto final, eu sei que aquela frase terminou. Se eu tenho um ponto de exclamação, eu sei que o autor ele quis destacar aquela frase. Quando o personagem leva um susto, por exemplo, ou quando ele acha uma coisa muito bonita, então ele exclama, né? E usa o ponto de exclamação. Se eu tenho uma vírgula, eu sei que eu tenho que dar uma pausa na minha leitura para eu poder entender melhor aquele texto. Então, nós havíamos feito a etapa 1 e estávamos na etapa 2. Fizemos a atividade 2A, a 2B, tudo a partir do texto Chapeuzinho Branco. Ele foi até trabalhado semana passada no Centro de Mídias, lembra? Tá? Então, nós havíamos feito também a atividade 2C, que é na página 130. O que nós fizemos nessa atividade? Em duplas, vocês fizeram a leitura desse trecho, grifaram com marca-texto a pontuação e conversaram sobre qual a função de cada pontuação nesse texto. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, o lobo teve uma ideia e disse. Então, tem uns 2 pontos aqui. Para que servem esses 2 pontos? Para anunciar que alguém vai falar, tá? E depois aqui, ó, um travessão. Para que serve esse travessão? Porque o personagem está falando nessa frase. E esse ponto de interrogação? Porque é uma pergunta. Então, vocês fizeram esse trabalho, grifaram a pontuação em duplas e conversaram sobre a função da pontuação. Então, hoje vocês vão fazer a atividade 2D, que está aqui na página 131, tá? Então, o que vocês vão fazer? Preencher esse quadro com os sinais de pontuação que vocês encontraram no texto Chapeuzinho Branco. Então, faz a leitura de novo, retoma, prestando atenção em cada pontuação. E aí, vocês vão preencher o quadro. Esse daqui não vai dar para fazer de dupla, o certo seria, mas vocês estão sozinhos. Então, vocês vão fazer com a ajuda dos pais e seguindo as minhas orientações, tá? Esse quadro aqui de vocês, ele estava dividido apenas em 3 partes. Só que como tem bastante sinais de pontuação, vocês vão pegar uma régua e dividir cada quadro ao meio de novo. Então, divide ao meio esse, divide ao meio esse. E esse último aqui, eu precisei dividir em 3 partes, ó. Passei 2 linhas para poder ficar bem organizado os sinais de pontuação. E aí vocês vão, lá no texto, encontrar os sinais de pontuação e colocar aqui na tabela. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 2 pontos, travessão, vírgula, ponto de exclamação. Esse daqui, ó, ponto de interrogação, ponto final e as aspas, tá? Nesse quadro deste lado, que são os sinais de pontuação encontrados. Na outra coluna da tabela, que é a função do sinal da pontuação, vocês vão escrever qual a função, para que serve esse ponto aqui.
Então, 2 pontos serve para anunciar uma fala. Travessão, para que ele serve? Para mostrar que o personagem está falando. A vírgula, para dar uma pausa no texto, ou quando eu tenho uma sentença assim, por exemplo, comprei abacaxi, maçã, abacate, laranja. Então, quando eu tenho uma frase que eu vou citar várias coisas, então eu também uso a vírgula. Exclamação, como eu já falei, quando eu estou destacando, exclamando uma frase, quando eu acho uma coisa muito linda, quando eu levo um susto, né? Interrogação, quando eu vou fazer uma pergunta, quando o personagem faz uma pergunta, né? Ponto final, quando termina uma frase afirmativa. Aspas, as aspas, ela pode ser usada de 2 formas. Para anunciar um pensamento, quando alguém pensa, então eu coloco o pensamento entre aspas, ou também para mostrar uma fala de um personagem. Quando o personagem fala, se eu não quiser usar o travessão, eu posso usar as aspas também, tá? Então, desse lado, vocês vão escrever. Então, a atividade hoje de língua portuguesa é essa. De matemática, aqui no nosso EMAI, nós vamos hoje para a página 43, tá? Então, lembram sempre de colocar a data aqui em cima, lá no ler, e aqui também, coloca a data de hoje. O que vocês vão fazer aqui? Ó, Vinícius jogou um dado e observou a face voltada para cima. Então, eu até peguei um dado aqui para mostrar para vocês. O dado, vocês vão observar, quem tiver, pega e observa. Ele tem faces. O que são faces? Lados, né? E quantas são as faces? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces. Começa uma bolinha, que quando você joga, vale pelo número 1. Depois tem do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Então, são 6 faces que são numeradas com bolinhas, que começa do 1 e vai até o 6. Então, o Vinícius, ele jogou o dado. Então, quando você mexe o dado e joga, né? Por exemplo, aqui no meu, caiu que número? Número 2. Essa face ficou voltada para cima, tá? Então, olha só a pergunta. Quais os resultados que podem ser obtidos nesse lançamento? Então, se eu jogar a face, o dado, e olhar essa face aqui, ó, quais os resultados que eu posso obter nesse lançamento? Então, eu posso obter o número 1, eu posso obter o número 2, eu posso obter o 3, o 4, o 5 ou o 6. Eu posso obter mais que esses números? Em apenas uma jogada, não, né? Porque se eu tenho 6 faces e números de 1 a 6, eu só vou poder obter esses números nessa uma jogada. Então, vocês vão responder. Número 2. Qual desses resultados tem maior chance de ocorrer ou eles têm chances iguais? Então, por exemplo, o número 1, quando eu jogo, quantas chances que eu tenho de obter o número 1? Uma chance, né? Porque se só tem uma face com esse número. E o número 2, quantas chances eu tenho? Também uma chance, porque eu só tenho apenas uma face com o número 2. E o número 3? Mesma coisa, porque eu só tenho a mesma face de número 3. Então, o que eu vou ter que responder? Que algum aqui tem maior chance? Vocês vão pensar. Ou eles têm chances iguais de ocorrer? Então, se você tem apenas uma face de cada número, como vão ser as chances, né?
Número 3. Vinícius jogou o dado e obteve a face 6 voltada para cima. Então, ele obteve essa face voltada para cima. Se ele jogar o dado novamente, quais os resultados que podem ser obtidos nesse novo lançamento? Então, que resultado que ele pode obter se ele jogar o dado nesse novo lançamento? Então, seria até importante quem tiver o dado fazer esses lançamentos para vocês perceberem quais números que ele pode obter, né? Então, se eu jogo novamente, eu vou ter chances de obter números de 1 a 6 e a mesma quantia de chances. 4. No lançamento desse dado, qual das duas situações tem maior chance de ocorrer? Sair um número par ou um número ímpar? Justifique sua resposta. Então, o que é número par e número ímpar? Número ímpar são números que não formam pares. Por exemplo, se eu tenho deixa eu pegar aqui, ó. Se eu tenho um lápis, eu consigo formar par? Não, né? Então, 1 é ímpar. E se eu tenho 2? Eu formei um par? Formei um par. Então, o número 2 é par. Se eu tiver 3 lápis, eu vou conseguir formar par? Eu formo um par, mas vai sobrar 1. Então, o 3 é um número ímpar. E se eu tiver 4 lápis, eu formo par? Sim, vou formar 2 pares. Então, esse número aqui é um número par. E se eu tiver 5 lápis, eu formo par? Eu vou formar 2 pares, mas vai sobrar 1. Então, o número 5 não é par, é ímpar. Então, quais são os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9, né? Por quê? Porque eles não formam pares. 2, 4, 6 e 8 são números o quê? Pares, porque eles formam um par. Então, todo número que termina, pode ser esse número ou que termina com esse algarismo. 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E os números que terminam com 1, 3, 5, 7 e 9 vão ser números ímpares, porque eles não vão formar par, tá? Então, no dado, se você jogar, qual é a chance de sair um número par e um número ímpar? Então, você tem aqui, ó, 1, que é ímpar, né? 3 é ímpar. 5 é ímpar. 6 par. 4 par. 2 par. E 6 par, né? Então, vocês vão contar. Será que vai ter mais chance de sair números pares? Tem mais números pares? Ou será que tem mais números ímpares? Então, qual tiver mais é qual vai ter mais chance de sair. Então, vocês vão analisar o dado e pensar, tá? Num dado, tem mais números pares ou ímpares? Qual tiver mais é qual terá mais chance de sair quando você lança o dado, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje. A 7.5 do EMAI e a atividade 2D, da nossa sequência de pontuação, que é preencher a tabela com a pontuação desse trecho do conto da Chapeuzinho Branco e escrever as funções, tá bom? Beijos, tô morrendo de saudade. Até amanhã.